Bom dia, aqui quem está falando é o pastor Daniel Deusdete. Nesses minutos estaremos refletindo na palavra de Deus. Todos os dias aqui, uma palavra de Deus edificante, inteligente, atraente, envolvente. Hoje nossa reflexão será no capítulo de número 22 de Deuteronômio. Conselho sábio, apanhe sua Bíblia. Faça uma leitura prévia desse capítulo 22. Ele tem apenas 30 versículos. A nossa reflexão relacionada a esse capítulo tem o seguinte tema: o crime compensava em Israel e no Brasil. Acesse também nosso blog site jamaisdesista.com.br para você ter a parte escrita dessa narrativa. Aproveite e conheça nossa loja virtual, ossemeadores.com.br. Prosseguindo com o tema, bem extenso, do detalhamento das condições da aliança, são 15 capítulos que vai do 12 até o 26, estamos no segundo discurso de Moisés, em Deuteronômio, aquela segunda geração. Ressaltamos que em cada capítulo estamos vendo algum aspecto que Moisés queria enfatizar aquela segunda geração, preparando ela para a ocupação da terra prometida e também preparando o seu substituto. No presente capítulo 22, veremos diversas orientações gerais acerca das coisas que se perderam, as diversas leis sobre castidade e sobre o casamento. Moisés estava dando a Israel não somente a lei, mas explicando e orientando e preparando aquele povo para a entrada na terra da conquista, para ali formarem e serem uma nação diferente no mundo. Como já dissemos anteriormente, não haviam prisões em Israel. E o andar fora da linha, fora da lei, às vezes traziam consequências terríveis para o infrator, quanto mais, recebendo a pena capital na época, ou seja, a pena de morte. A visão que fazemos é que aquela sociedade era formada de um conjunto de indivíduos ou cidadãos que viviam em famílias. Eles se relacionavam, tinham empreendimentos e buscavam um convívio harmônico do povo em obediência a Deus, ao qual tinham como centro por causa das leis, por causa do tabernáculo, por causa dos levitas e dos sacerdotes. As figuras do ladrão, do corrupto, do assassino e dos que desrespeitavam a Deus, as suas leis e mandados, não era tolerada no meio deles. Por isso a severidade, em muitos casos, da pena de morte, em outros casos mais leves, a observação da proporcionalidade da pena com a infração. Na nossa sociedade, por exemplo, toleramos e acreditamos na recuperação dos criminosos. Por isso que nós mantemos um Estado dentro do Estado, formado por aqueles que não respeitam as leis e querem tirar vantagem dos outros. As penas não são capitais e mesmo muitas, compensam o esforço e o risco de se cometer crime. Por exemplo, um assalto a um banco bem-sucedido e sem vítimas pode gerar muito dinheiro fácil. Ainda que ocorra a captura dos criminosos, mesmo assim, pode compensar a punição. Se tiverem bom comportamento, a pena também pode ser abrandada. Um trabalhador de nível superior dentro dos Correios, por exemplo, com uma função de confiança simples, a nível de chefia, por exemplo, leva mais de 30 anos de trabalho para formar, com muita labuta, um patrimônio de, por exemplo, R$1 milhão. Uma ação criminosa bem-sucedida pode levantar um patrimônio desses em pouquíssimo tempo. E mesmo sendo apanhado e preso, ainda compensa. Nossas leis acabam por incentivar o crime. E cada cidadão, por exemplo, não tem o direito de matar uma pessoa sem dar muito mal por isso, se souber como fazê-lo. No Brasil, o crime está compensando. E por isso está cada dia mais se alastrando, mais e mais. Os jovens entre 16 e 18 e mesmo os menores de 16 já estão com a mente treinada, cauterizada para o crime, por causa das punições que são brandas demais.
No Brasil, o crime está compensando, infelizmente. Para aqueles que não têm escrúpulos, nem são tementes a Deus, o crime é um bom negócio e até incentivado nas entrelinhas, uma vez que temos os exemplos dos ladrões de colarinho branco que conseguem se dar bem nas suas falcatruas. Como teremos uma nação próspera, com ordem e progresso, se continuarmos agindo assim? E nossos legisladores e autoridades do Congresso e da Câmara e dos poderes legislativo, judiciário e executivo continuarem negligentes em relação ao estado atual das coisas? Por isso não haviam prisões em Israel, e a sociedade não era uma oportunidade para o crime, porque de fato não compensava. Não sou especialista em política, nem em sociologia, mas dá para entender porque o crime não compensava lá, e aqui compensa tanto. Graças a Deus, eu sou um homem temente a Deus, que prefere entrar no prejuízo do que prejudicar alguém. No entanto, muita gente anda perdendo a paciência, investindo no crime, porque e as punições cada vez mais distantes. Então, muita gente anda perdendo a paciência e investindo no lugar errado, no crime, porque acaba compensando e as punições são cada vez mais distantes. Nós temos um quadro que fica melhor você visualizar a parte escrita da narrativa, que ele é muito didático e ilustrativo. Ele é simples, enriquecedor, e nele há diversos aspectos sociais de importância na aliança. Isso foi feito conforme a Bíblia de Estudo de Genebra. Pessoa ou assunto, o ser humano. Todo ser humano deve ter garantias quanto à sua segurança pessoal. E nós temos aí muitas referências bíblicas. Para cada um desses temas que eu for falando, vai ter as suas referências bíblicas. Falso testemunho. Toda pessoa deve estar protegida contra a difamação e o falso testemunho. Mulher. Ninguém deve tentar se aproveitar de uma mulher, principalmente quando esta se encontra em posição social de subordinação social. Castigo. O castigo pode ser feito algum mal, pode ter feito algum mal, não deverá chegar ao ponto de desumanizar o culpado. Dignidade. A dignidade e o direito de todo israelita de ser um servo de Deus devem ser respeitados e salvaguardados. Herança. A herança de cada israelita na terra prometida deve ser assegurada. Bens. Os bens de todas as pessoas devem estar a salvo. Fruto do trabalho. Todos têm direito a receber o fruto do seu trabalho. Fruto da terra. Toda pessoa há de gozar dos frutos da terra. Descanso no sábado. Todas as pessoas, incluindo o mais humilde servo e o estrangeiro, hão de gozar do descanso semanal do sábado estabelecido por Deus. Matrimônio. O vínculo matrimonial não deve ser profanado. Exploração. Ninguém, mesmo que esteja incapacitado, na pobreza ou sem poder, deve ser oprimido ou explorado. Julgamento justo. Todas as pessoas devem ter livre acesso aos tribunais de justiça e o direito de serem julgadas com imparcialidade. Ordem social. A posição na ordem social dada por Deus a cada pessoa deve ser respeitada. Lei. Ninguém está acima da lei, nem mesmo o rei. A referência disso, Deuteronômio 17, 18 a 20. Animais. A preocupação pelo bem-estar de outras criaturas deve incluir também os animais. Os aspectos sociais em Israel visavam formar uma sociedade exemplo para outras nações. Nosso Brasil está precisando de uma reforma urgente. Precisamos de homens de Deus no poder. Precisamos de melhorar o nosso Brasil para termos uma nação melhor, para termos uma nação mais proveitosa, onde há verdadeiramente ordem e progresso. Assim, nós concluímos o capítulo de número 22 e amanhã estaremos aqui com o capítulo de número 23. Você é nosso convidado. Nos acompanhe, siga-nos, dê um joinha se você gostou, compartilhe, divulgue e inscreva-se em nosso canal. Eu vou repetir, inscreva-se em nosso canal para você receber as atualizações.
Acesse nossa loja virtual, semeadores.com.br, nosso blog site jamaisdesista.com.br. Queridos, tenhamos todos um bom dia na presença do Senhor. Maranata! Ora, ora, vem, Senhor Jesus. Deus abençoe a todos.